Então, eu vejo aqui nos meus comentários, né? É muito engraçado, é muito gostoso, gente, a gente receber comentário. Linda, amei, fofa, eu sou da tua terra, você é de onde, né? E é como eu já falei aqui, eu sou, na verdade, eu cresci no Piauí, mas na verdade eu não sei onde foi que eu nasci, porque minha mãe conheceu essa pessoa e me deu para ela no Piauí. E minha mãe casou com um jogador em Teresina e veio morar em Recife, que ela mora até hoje em Olinda. Meu padrasto já faleceu, né? Mas vamos deixar isso para lá. E, e aí ela, os comentários, né? E eu respondo quando, como tá pouco agora, dá para responder. Quando aumentar, não sei, né? Mas a gente vai tentando, porque assim, as pessoas falam, ai, agora tá pedindo, depois começa a esnobar. Não, gente, não é isso. Então eu quero que esse meu canal, ele chegue em muitas pessoas, né? E que faça bem. Eu já falei aqui, tem uma moça que ela mora em Parnaíba, ela mostra quando tá chovendo, ou a chuvinha ela dentro da rede. E agora ela tem 2 cachorros, os cachorros fazem a festa, né? E eu gosto dela mostrar o pastel que ela faz, o cuscuz, a comida, o cozido, sabe? E a gente dá a sensação do jeito que ela faz, do jeito que ela posta, que deve ser muito gostoso. Mas ela já falou que gosta de comer. Mas tudo bem. O nome dela é Valquíria, se eu não me engano. Eu sei que eu conheço ela. E tenho o esposo dela, que eu não sei se ele ainda tem, mas ele trazia água pra gente. Ele trabalha com isso, ele é autônomo, né? Então, o que eu queria falar para vocês é sobre os comentários. E aí elas me fizeram umas perguntas para mim. Ela falou assim, você faz tudo isso mesmo? Eu tento, eu tento, sabe? Porque quando eu descobri que minha glicemia só vivia alta, eu não sabia por quê. Tinha dia que eu acordava, a vista estava boa. Tinha dia que a vista estava meio embaçada. E aí eu ia no oculista, quando chegava lá, eu comprava óculos, onde era para longe e para perto. E às vezes eu via que longe eu não estava enxergando nada com óculos. E agora eu tenho 2, né? Mas tudo são para perto, tudo são para perto. E que eu visualizo muito bem. Então, e aí eu comecei a comprar, a tirar a agulhinha, né? E por incrível que pareça, gente, pode não ser para você, mas olha, eu acho que só pelo fato da gente furar o dedo, a gente já fica ansiosa, porque se você vê que ela tá alta, aí você passa. Pelo menos eu tô falando de mim, né, gente? Aí eu fico o dia todinho de, nossa, e aquilo ali, aquela coisa, e eu que dirijo, né? Então, eu resolvi pesquisar e perceber o que era que estava me fazendo mal. Porque quem tem hemorroida, a farinha, ela é prejudicial. E ela não só é para esse tipo de doença, mas, enfim, ela não é, a mandioca não é uma coisa sadia. Né? Então, quer dizer, para mim, e o que eu pesquisei aqui, né? Eles fazem, eu sei fazer umas farofas maravilhosas, mas eu nunca pensei que ela fosse assim. Então, e aí eu fui pesquisando, e eu fui sabendo, eu ia no médico, eu fazia o exame de 6 meses, e aí o doutor Pedro falava assim, nós vamos passar para insulina. Eu digo, insulina não toma não. Ele disse, por quê? Porque eu não vou. Aí, então vai morrer. Eu digo, o senhor tá bem, né? O senhor... Aí ele, mas eu me cuido. Tá bom. E aí eu digo assim, eu vou chegar em casa, eu vou começar a pesquisar. E aí comecei a pesquisar qual era o alimento, não sei. Aí fui descobrindo o quiabo para controlar a glicemia, é ótimo. Você pega o quiabo, corta, põe lá e bebe a água. Então, eu estou falando que tem várias coisas que pode.
E aí eu não queria me desapegar do açúcar. Não queria, gente. Tudo que eu fazia era açúcar. E depois eu comecei a perceber que o açúcar e o sal, se você não põe sal, a comida não tem sabor. E na verdade é que a gente põe tanto aqueles temperos. Então eu vou sair do açúcar. E fui saindo aos poucos. E fui saindo aos poucos. E fui saindo aos poucos. E você acredita que eu tô com mais, acho que eu tô com uns 15 dias mais ou menos, que eu não uso açúcar. E aí eu comecei a perceber, não senti mais dor nas pernas. Isso é verdade, gente, é verídico. Não comecei a sentir mais dormência. A minha vista começou a melhorar e foi ficando, oxe. E aí, os chás que eu fui pesquisando. Então, tudo na vida tem um costume. Minha mãe dizia que o costume leva a boca torta, né? Ela falava uns provérbios que eram engraçados. Então, não é obrigado você tomar o chá de canela todo dia. Não é obrigado você tomar o quiabo, botar no copo e tomar todo dia. Então, nada você tem que fazer todo dia. Porque o nosso organismo, ele é sem vergonha, ele se acostuma com as coisas, né? Que, na verdade, o que é bom vai. Então, um dia você toma um chá de orégano. Veja o chá de orégano como é bom. Um dia você toma um chá de canela. Você pega o pauzinho da canela. Vamos ver se eu tenho aqui. Tem. Pega um pauzinho desse. Aí você quebra e coloca na água, né? Você pega a folha do louro. Então, todo dia você pode tomar um tipo de chá. Tem chá de erva doce, camomila, né? Olha, tem muitos chás maravilhosos. Eles estão é obrigados você a tomar todo dia. E como é que... Aí ela perguntou assim, e onde, como é que tem tanta coisa e não perde a validade? Não, não perde a validade. Quando você for olhar, você vê a validade dele, até quando que vai e se você não quiser, você compra um pouquinho na Casa do Norte. Aí você olha a validade dele, né? 24, aqui foi feito no dia 24 de fevereiro de 2026. Então, aí você... Então, depois de feito, ele tem 1 ano de validade. Aí você vai olhando, ele é desidratado, né? E aí você vai lendo as coisas e você vai aprendendo. Você fica, gente... Ah, isso aqui é bom, isso aqui não sei. Mas, olha, não vai debater com ninguém, não. Ah, mulher, isso aí me dá diarreia. Ai, mulher, isso aí eu não tomo. Isso aqui não presta. Isso é só balela. Eu também. Muitas coisas eu mas tudo tem que ter o quê? Tudo tem que ter a insistência. Você insistir. Ah, porque quando a gente fica velha, tudo aparece sim. Ontem, quando eu fui comprar queijo, acho que eu fui comprar queijo, foi mais uva e morango, acho que foi mais ou menos isso, e coco. Me deu vontade de eu comer coco, aí eu peguei um coquinho pequeno, bebi água, quando cheguei aqui, cortei. Eu tenho muito medo, geralmente eu mando os rapazes tirar lá, e eu comi. E aí veio uma senhora querendo passar do semáforo por Joaninha. E aquele semáforo, eu acho, aquilo ali, para idoso, aquilo é muito complicado. Porque tem carro que entra, tem carro que vem lá de cima, que vai, olha, nós que temos essa agilidade. E aí eu peguei no braço dela, assim, vamos que eu lhe passo. Aí ela, minha filha, tá bom. E aí depois ela assim, olha, aí ela foi começar a falar que esse é um povo que gosta que a gente converse, né? E aí eu digo, eu vou no Joaninho, que eu vou comprar pão. Eu também vou comprar pão. Eu digo, mas eu vou comprar pão para deixar dormido 3, 4 dias, que eu não como pão assim, eu como torrado. Eu digo, Aí eu ponho orégano, ponho óleo. Aí eu fui explicando para ela. Gente, quando ela falou a idade dela, eu fiquei assim, hã?
Eu tenho 50 anos e não pude dar um passo. Não que eu fiquei feliz, mas assim, isso só veio a confirmar que quando você exercita seu corpo, ele não mostra o que você tem. Que quando eu falei, que ela me perguntou, que eu falei para ela que eu tinha mais de 60, ela disse, hã? Verdade? Eu digo, é. Aí eu tirei minha carteira de identidade, você sabe ler? Sei. Aí eu mostrei para ela. Ela disse, mulher, o que que você faz? Eu digo, quando lá atrás minha mãe não deixava eu sentar na calçada quente, eu ficava chateada. Mas era para... Ela falava que estava protegendo o útero, o ovário. Olha, quando minha mãe não deixava a gente tomar banho com aquela água que ficava escaldada, porque a gente não tinha chuveiro, e deixava aquela água ficava quente. Minha mãe mandava a gente tirar a água e colocar na sombra para a gente tomar banho, porque aquela água quente não era saudável. Ficava assim. E eu não sabia como é que ela sabia de tanta coisa. E comida, ela explicava a como tinha que ser lavado, como que tinha que escaldar as coisas. Então hoje, aqui em São Paulo, eu não deixei e acabei fazendo as coisas, porque quando a gente chega na escola, comecei a trabalhar, você dá aula, eu dava aula das 7 às 11, e já as crianças iam embora, e das 11 às 3, as crianças aí já ficavam aquelas na fila, e das 11 às 3. Olha a alimentação que a gente não tinha um controle correto para se alimentar. E você acha que é jovem, tá tudo bem. Aí você não come uma comida, um alimento bom. Você come aquela comida. Agora tá melhorando, que agora tem nutricionista, mas na época não tinha não. Só precisava, só por Deus que a gente comia a comida do estado. E hoje que tem nutricionista, essas coisas, o governador está querendo proibir as professoras de comer lá na escola. E professores, eu morando aqui em São Bernardo e trabalhando em Diadema. Eles são muito cruéis, eles não sabem a trajetória da nossa vida. Mas tudo bem. Mas ainda corri tempo de acordar, porque eu sempre gostei de comer bem, sempre, sempre, sempre. Isso, quem me conhece, quem está ouvindo meu vídeo sabe. Sempre gostei de comer. Eu gosto de usar roupa, mas eu não deixo de comprar uma blusa para mim se eu não tiver um bom alimento na minha geladeira. E aí, eu comecei a fazer minha comida, porque eu tinha uma moça que fazia as coisas dentro de casa, então eu fazia e comecei a levar. E comecei a pedir à diretora, se naquele momento, eu disse, a senhora é ruim, porque tem criança que às vezes nem come, e você comer dentro da sala de aula não é bom. Então você faz o seguinte, você chama as meninas, a inspetora, para ficar na sua sala um pouquinho, para você ir almoçar. Mas não, tudo bem. E aí assim eu fazia. Só que muitas professoras não sabiam, porque professora é uma benção, viu? A gente, se elas viram uma coisa, ela já detona, mas acho que é em toda repartição, todo trabalho. E eu comia, mas comia errado, porque eu comia muito rápido. E a comida não pode ser rápida. Você tem que fazer 30 mastigações, sabia? Mas eu já comia, na minha comida já tinha aquela ração humana, que hoje tá dividido. Mas eu comia ração humana. E hoje, a linhaça, a chia, amarã, tudo é separado. Mas antes era tudo que a gente nem sabia o que estava comendo. Falava de ração humana, e eu comia a ração humana. E aí, acho que muito estresse, muitos problemas que vem acontecendo na vida da gente, né? E aí, estado emocional, eu venho abalando, e aí veio acontecer de eu ficar, às vezes, com pressão alta, não sei o quê, mas nada que você não possa controlar, nada. Então, hoje eu tenho uma lista, e eu vou comendo as coisas e percebendo o que dá o pico, o que aumenta. Não coma tapioca à noite. Ela levanta, vai lá
não coma. E aí, e se você comer de manhã, agora, você põe um ovo, ou você põe qualquer outro tipo de coisa, uma sardinha, ou um atum. E mais uma coisa, todas a sardinha em lata, o atum, vocês, gente, tire da lata e coloque no refratário de vidro ou de plástico, de preferência de vidro. Tem uns vidrinhos assim, bem pequenininhos, eu tenho bastante pequenininho assim, e guardo. Então, comecei a fazer isso. E comida. Um dia eu faço um curau, um milho, pipoca. Gente, eu não sabia. A pipoca diz que é um alimento saudável. Eu não sabia. E eu gosto muito de pipoca, né? E você come e ela é muito boa para quem tem problema de ter. E ela não tem. Então eu gostei quando eu fiquei sabendo da pipoca. Então era isso que eu queria falar para vocês, que sobre o alimento, que você tem que fazer as coisas com constância, todo dia, né? Mas não a mesma coisa. E você faça exercício sempre. Eu tô com 2 meses que eu não vou na academia. E agora eu faço em casa. Eu faço em casa. Os aparelhos tá ali. Eu tô comprando cada vez mais. E eu pego, ligo na televisão e vejo, gente, ó, isso aqui é bom para perna, isso aqui é bom para o braço, isso aqui é bom para a barriga, isso é bom. E você faz, não precisa ser 1 hora, você faz exercício todo dia. E aí você sentado ali, você pega a do pé e vai fazendo, você pega o do pé, o da mão, com aquelas garrafas d'água e vai fazendo. Eu só quero dizer que o sedentarismo existe porque você quer. Alimentação. Você come todo dia arroz, feijão e carne, é bom? É. Mas os legumes, as verduras, tem que estar. Eu tenho uma dificuldade de comer alface, eu só gosto daquela americana, porque ela é um pouco adocicada. E você tem que comer. Eu não gosto de tomate, mas agora eu estou comendo tomate. Porque eu estou vendo, olha. E muitas pessoas que vão assistir esse vídeo vão ver. Eu sempre comprei o vermelho, o pimentão vermelho, o amarelo e o verde, mas na hora de comprar o tomate eu tinha essa resistência. E agora eu estou colocando tempero, o tomate, estou fazendo salada, coloco tomate. Tudo a gente pode mudar, gente. Tudo. Depende de nós. Ah, eu sou orgulhosa assim, eu vou morrer desse jeito. Não, gente, mude. Mas mude para as coisas boas. Mude para as coisas boas. Eu acho que cada dia que se passa, eu fico aqui dentro do apartamento e fico às vezes estudando, lendo. Ontem eu ouvi um rapaz falando sobre o reclamar. Na Bíblia fala, quando você reclama daquela coisa, volta de novo e você repete. Se você reclama que está com dor de cabeça, você volta a ter dor de cabeça. Se você reclama que está com as pernas doentes, volta a reclamar. E aí, o que eu faço? Vamos tomar um chá, vamos fazer os exercícios. Olha, ontem eu fiz as entregas dos ovos e aí começou a chover. E eu fiquei quieta. Fiquei aqui quieta. E aí eu fui limpar o apartamento. Fui lavar o banheiro. E limpei tudo. Ontem eu passei até aspirador. Pois você acredita que hoje eu acordei, o tapete, e tá fechada a janela. Não sei, veio, tem que passar o aspirador de novo. Mas na hora que eu olhei, na hora que eu vi ali, eu digo, Senhor, muito obrigado. Porque eu tenho mão para limpar. Obrigado porque eu tenho os produtos para usar. Obrigada, Senhor, por eu estar acordada. É isso. Então, eu queria que você compartilhasse. Eu queria que você se inscrevesse, que às vezes muitas pessoas têm vontade de saber. Porque eu aprendi, olha, eu tenho esse canal em 2009.
e nunca dei ênfase. Mas quando a gente sente a necessidade, a gente começa a pesquisar. E era isso que eu queria falar para vocês hoje.